E aí pessoal, beleza? Meu nome é Mário Paiva, programador de kit e bordados. E nesse vídeo iremos aprender a construir esse trator dentro do PDesign 10. Bem legal, né? Veja que esse trator ele vai ser construído com formas básicas aí dentro do PDesign 10 e utilizaremos algumas técnicas um pouco avançadas, no caso serão na construção das rodas do trator, mas que você vai aprender aqui passo a passo, que não vai ter segredo nem dificuldade nenhuma se você seguir o passo a passo. O interessante desse nosso vídeo é que você vai aprender essas técnicas que você poderá utilizar aí em outros designs dentro do PDesign 10, joia? Então vamos lá, sem mais delongas, vou criar um novo arquivo aqui, joia? Estou utilizando aqui um bastidor 100 por 100 milímetros, tá? Para quem não sabe ajustar, né, você configurar um bastidor dentro do PDesign 10, temos aí vídeo dentro do nosso canal que ensina aí de um modo mais completo como que você ajusta o seu bastidor dentro do PDesign 10. Então vamos lá. A primeira coisa que vamos criar dentro do nosso design aqui, do nosso trator, será a parte aonde será a sua gabine e a parte onde fica o seu motor, o bloco do nosso trator, vamos dizer assim. Então, para criar isso aí, eu vou vir aqui na ferramenta Início, na ferramenta Formas, e na ferramenta Formas eu vou utilizar essa forma, que é o retângulo arredondado, tá? Vou clicar sobre ele. Note que ao clicar ele habilita aqui os nossos menus de contorno da ferramenta básica das nossas formas. Então vou deixar aqui habilitado o nosso ponto corrido para o ponto de contorno, que é chamado de costura de linha, e vou deixar o ponto de preenchimento habilitado aqui, que era a nossa costura de região, tá? As cores eu vou deixar em verde, vou clicar aqui, vamos clicar em verde mais claro, acho que esse aqui está bom, e também vou mudar aqui para a cor verde, vamos deixar aqui a cor verde, joia. Então vou criar aqui um retângulo com os cantos arredondados. Não se preocupe em relação ao tamanho que você deve criar esse retângulo. Faça um tamanho aí que seja mais ou menos da forma que você está vendo aí na sua tela. Vou clicar, vou trazer até aqui mais ou menos. Vou deixar mais ou menos nessa espessura aqui. Joia. Feito isso aí, vou deixar mais ou menos aqui no meio. Agora vamos criar a parte da gabine. A parte da gabine eu vou utilizar aqui a nosso início, vou utilizar aqui o nosso menu formas e vou utilizar o nosso quadrado comum, sem o quadrado, no retângulo comum, sem o canto arredondado. Vou clicar, vou criar a nossa gabine. Vou trazer mais ou menos entrando dentro do nosso design, nessa parte aqui mais ou menos, joia, que está ótimo. Eu vou puxar um pouco para baixo. Joia. Então, temos aqui as duas partes já do nosso bloco, né, do nosso trator criado. Vamos clicar fora. Note o seguinte, na hora que você for criar a sua parte da gabine, sempre deixe um pouquinho, note que eu deixei o nosso quadrado, o nosso retângulo, um pouquinho para dentro e um pouquinho para frente, deixando essa pequena curvatura no final dele aqui, tá? Para criar um efeito bacana aí, após a gente ajustar esse design. Joia, então tenho criado aqui a parte da nossa gabine, do nosso bloco, do nosso trator. Vamos criar mais uma parte utilizando mais uma vez o nosso retângulo, tá? Vamos vir aqui em início, vamos vir aqui em formas, em retângulo. Retângulo eu vou criar mais uma partinha aqui, como fosse o telhado aqui da gabine. Vou deixar mais ou menos um pouquinho maior do que do tamanho do retângulo anterior. Joia, que ele fique passando um pouquinho para fora aqui. Joia, que está bom. Então vamos lá. Feito isso aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer alguns ajustes agora nas nossas formas. Então eu vou aproximar com o cursor, com o zoom, né? Cursor do mouse não, com o zoom do nosso PDesign 10. Então para me aproximar exatamente da camada onde eu desejo fazer as nossas modificações, basta selecionar a camada clicando nela. Venho aqui em zoom, note que temos três tipos de zoom, zoom mais, zoom menos, e temos uma opção aqui de configuração desse zoom. Vou clicar nela, vou vir até aqui, zoom para objetos selecionados. Clique em zoom para objetos selecionados, eu tenho uma visão mais próxima do meu objeto para que eu possa fazer uma edição mais precisa, tá? Então vamos lá, como que eu faço essa edição dentro do PDesign 10? É bem simples você fazer edições
de formas dentro do PDesign 10. Basta você vir aqui na sua seta, na seta de selecionar. Se você clicar aqui na parte onde está escrito selecionar, vai ter três opções. Clique nessa segunda opção, que chama selecionar ponto, clique sobre ela. Note que o nosso design ele mudou para os pontos dentro do design. Você pode notar que existem alguns pontos. Esses pontos são pontos de controle, né? Onde você pode deformar esse objeto, você pode modificar, transformar esse objeto utilizando esses pontos. Então, o que eu vou fazer? Note que nosso ponto selecionado mais à direita aqui, eu vou criar um ponto um pouco mais à frente, no mesmo alinhamento que temos aqui no nosso quadrado anterior. Como que eu crio esse ponto? Basta eu clicar na nossa linha pontilhada, note que foi criado um ponto, e nesse ponto que eu criei, eu vou trazer até logo aqui abaixo. Um pouquinho, não precisa ser muito, tá? Vamos deixar mais ou menos aqui, já está ótimo. Joia. Feito isso aí, note que eu vou fazer o mesmo com o próximo ponto, porém eu vou manter o alinhamento, tá? Note que esse ponto do meio, que surgiu no meio aqui, ele vai acabar não deixando a gente fazer o alinhamento correto. Basta eu clicar sobre ele, posso excluir ele. Uma vez ele selecionado, eu posso vir aqui no nosso menu início em excluir. Joia, eu excluo esse ponto. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz aqui, porém eu vou utilizar aqui do nosso lado mais à esquerda. Então eu vou criar um ponto mais ou menos aqui na reta do nosso retângulo. Joia. E esse ponto eu vou levá-lo, né, para até manter o alinhamento do ponto anterior. Você pode ver esse alinhamento pelo tracejado. Pelo tracejado você pode enxergar esse alinhamento. Note que aqui já estamos aparentemente alinhados. Vou clicar aqui em OK. Joia. Então temos a nossa parte da cobertura da gabine já feita. Então vamos voltar aqui na seta de seleção. Joia. Agora eu vou desaproximar, eu quero visualizar nosso objeto inteiro novamente. Como que eu faço? Basta eu vir aqui onde temos a opção de zoom dentro do PDesign 10, clico sobre ele e tenho aqui a nossa visualização, tá? Ah, mas o meu ficou muito grande, eu deveria encurtar mais, como que eu faço? Se você quiser encurtar mais, ficou muito comprida essa parte da sua gabine, basta você, com o seu objeto selecionado, vem aqui, vamos aqui em zoom do objeto selecionado, vamos aqui na nossa menu selecionar pontos. Agora você vai levar esses pontos um pouco mais acima, tá joia? Como que eu faço aí? Basta você clicar fora, selecionar todos os pontos de uma vez só, joia, e levar um pouco acima. Note que agora estou levando todos eles junto, joia. Ele vai diminuindo aí a sua parte da cobertura da gabine. Vou voltar aqui em selecionar, na seta selecionar, joia. Isso é em caso vamos voltar aqui em zoom, zoom tudo. Em caso você ficou muito comprido, porque quando você está trabalhando com a sua visão ampliada, talvez o seu objeto fique um pouco fora da medida, porque você está tendo uma outra visualização na hora de você estar criando o seu objeto, tá? Então vamos lá, agora falta a parte da nossa cabine, né? Essa parte é onde vamos fazer umas edições também. O que vamos fazer aqui? Na cabine vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pequena inclinada na parte onde supostamente seria a parte frontal da nossa cabine. O que eu faço? Eu vou aproximar também novamente a nossa visualização, vou vir aqui em zoom, de zoom vou vir aqui em objetos selecionados, vou vir aqui na nossa ferramenta de edição de ponto, que é selecionar ponto, né? Note que o nosso objeto selecionado ele vai ficar uns pontos para que sejam feitas algumas alterações nele. Eu vou criar um ponto mais ou menos nessa interseção dessa nossa parte onde existe o bloco do nosso trator e a gabine. Eu vou criar um ponto aqui. Joia, o que eu vou fazer agora? Eu vou arrastar esse ponto para que ele crie essa pequena inclinação que você pode observar aí pelo tracejado. Solto o botão do mouse, joia. Posso voltar à visualização normal para a gente ver se a nossa inclinação ela está de acordo aí ao nosso design. Vamos vir aqui em zoom tudo. Joia, acho que aqui está ótimo. Então posso vir aqui na ferramenta de seta e voltar à ferramenta selecionar. Então aqui está joia, aqui está pronto. O que vamos fazer agora? Agora vamos
Mesclar essas camadas. O que é mesclar a camada? É a gente juntar todas as camadas numa camada só, tá? Para a gente não ter várias partes do design aí sendo bordadas uma acima da outra. Então o que eu faço? Basta eu clicar fora, cliquei fora, selecionei, não tem nenhum objeto selecionado. Vou clicar aqui dentro do nosso P-Design e arrastar e criar uma seleção em cima de todos os objetos. Joia, note que todos os objetos estão selecionados. Então eu vou vir aqui no menu Início, vou vir aqui em Modificar, Sobreposição, vou vir aqui em Mesclar. E mesclar, ele vai mesclar todas as camadas criando um objeto só. Joia? Então vamos lá. Então qual que será a próxima parte para a gente criar? A próxima parte que iremos criar agora será a parte das rodas desse trator. Conforme eu falei no início desse vídeo, as rodas desse trator ela exige um pouco de técnica um pouco avançada dentro do P-Design 10, mas nada que você não consiga fazer, porque você vai aprender nesse exato momento, se você ainda nunca trabalhou com as ferramentas que vamos utilizar, tá? Então basta você seguir os procedimentos. Então vamos lá. Para a gente criar a roda do nosso trator, precisamos a gente desabilitar momentaneamente essa nossa camada. Por quê? Para que a gente não tenha nada no nosso design aqui que possa atrapalhar a criação dessa roda, tá? Então vou selecionar o nosso design, vou vir aqui na nossa camada, onde temos as nossas ordens de costura, que são as camadas referentes às partes do seu bordado que você vai criando aí dentro do P-Design 10. Eu vou vir aqui com ela uma vez selecionado, vou vir aqui no olho, clico no olho. O que vai acontecer? Vai desabilitar momentaneamente a nossa camada, ou seja, ela existe, ela está aqui, porém ela está oculta, tá? Você não consegue fazer nenhuma alteração nela, e muito menos clicar, tá? Para habilitar, depois a gente vamos lá e seleciona ela e clica no olho novamente. Depois a gente vamos ver como que isso funciona. Então vamos lá. Vamos criar a nossa roda do trator. Para criar a roda do trator, eu vou utilizar o menu Formas. Vou pegar aqui o nosso menu Retângulo Arredondado. No retângulo arredondado, eu vou criar um retângulo, mais ou menos, não precisa ter uma medida exata, tá? Mas cria aí um tamanho razoável, depois a gente ajusta isso aí. Joia, criei a nossa parte do nosso retângulo arredondado. Eu vou mudar essa cor já para uma cor preto, para que a gente possa diferenciar aí um design do outro. O nosso contorno também eu vou mudar momentaneamente. Eu vou retirar ele, vou clicar aqui em formas, vou retirar o contorno. Não vou deixar com contorno. Depois a gente vê isso aí. Bom, feito isso aí, eu tenho nossa camada de retângulo com os cantos arredondados criado. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer várias cópias simultaneamente. Essas cópias serão em um formato de círculo. Ela tem que seguir um caminho, né, um formato de círculo para que ela crie a cópia perfeita para que nós desenhamos aí a roda do trator. Então, como que vai funcionar? Com o seu objeto selecionado, você vai vir aqui na ferramenta Início, vai vir aqui em Organizar Cópia, vai vir aqui em Cópia de Círculo, joia? Como que funciona essa cópia de círculo? Essa cópia de círculo funciona da seguinte maneira. Você cria um círculo de um tamanho qualquer. Estou criando aqui. Vou soltar o cursor do mouse e note, ao soltar o cursor do mouse, ela faz um tracejado de quantas cópias caberá dentro desse círculo, tá? Então, você pode criar um determinado tamanho aí e ver mais ou menos quantas cópias que você vai precisar, tá? Eu vou te falar já qual vai ser o padrão que a gente vamos utilizar nesse design, tá? Então, vamos supor que esse aqui não deu certo. Esse aqui eu acabei clicando errado aqui, mas eu acho que não ficou legal. Vamos dar um exemplo, isso aqui não ficou legal. O que eu faço? Eu venho aqui no menu Voltar para que você volte novamente a fazer a próxima ação. A ação anterior, aliás. Então, uma vez eu seleciono de novo o nosso objeto, caso você tenha errado, tá? Vamos de novo em Organizar Cópia, Cópia de Círculo. Se você criar um círculo pequeno, ele vai dar menos cópias. Veja que eu criei um círculo bem pequeno, soltei, ele não consegue criar muita cópia. Como que eu faço para voltar nesse caso aqui antes de criar a nossa ferramenta? Só o tracejado. Basta clicar com o botão direito do mouse, ele desabilita a ferramenta novamente. Então posso clicar de novo no nosso design, criar um círculo maior. Aí eu vou testando. Esse círculo maior, ele só coube essas cópias, tem muito espaço entre uma cópia e outra.
Então não é isso que eu quero. Clico com o botão direito novamente. Aí eu vou criando o círculo até eu chegar numa cópia perfeita que eu preciso. Agora vamos lá, qual que é a cópia perfeita que eu preciso? Vou criar um círculo mais ou menos deste tamanho aqui, né? Note que existe um espaçamento entre uma ponta e outra. Esse espaçamento ela está muito grande ainda, então eu preciso aumentar esse círculo para aumentar as cópias. Vou clicar com o botão direito no mouse, vou criar um círculo maior ainda. Vamos lá. Note que agora eu vou alinhando os nossos tracejados. A hora que ele fica numa posição 90 graus, mais ou menos como está aqui, para mim está bom. Para mim, essa nossa cópia vai ser perfeita, por quê? Porque o espaçamento entre uma ponta e outra já é o suficiente para o nosso caso do design. Já vou explicar para vocês isso aí. Vou clicar com uma vez que eu já tenho certeza que vai ser esse o formato. Dou um clique na tela, ele vai criar várias cópias simultaneamente em círculo. Bom, vamos lá, qual que é a regra então para que eu crie as cópias perfeitas aqui? Esse espaçamento entre uma ponta e outra aqui, tá? Que ele tenha mais ou menos quase a mesma medida, como se tivesse outro retângulo aqui, como tivesse outra curvatura aqui, tá? Vou dar um exemplo para você básico aqui e vou voltar novamente, tá? Só para você entender mais ou menos na hora que você for criar o seu círculo. Vou clicar aqui nesse coisa aqui, nessa parte do retângulo aqui. Então, note que o espaço... Opa! Vamos colocar em outro aqui. Vamos colocar aqui. Note que o espaço entre um retângulo e outro é quase mais um retângulo desse. Então, esse é o espaçamento ideal que eu preciso, tá? No caso, seria esse aqui. Só estou dando um exemplo para vocês aqui. Claro que eu não vou colocar esse retângulo aqui. Note que o espaço entre um retângulo e outro é a parte que eu utilizei aqui como exemplo. Então, é mais ou menos o padrão que vamos utilizar aí para criar essa roda, tá? Então, eu vou voltar numa ação anterior. Ah, mas como que eu sei isso aí? Isso aí você vai ter que ir criando os círculos e fazendo as referências e clicando e vendo se vai dando certo, tá? Aí não tem como a gente falar um padrão exato para você. Pode ficar um pouquinho mais espaçoso, pode ficar um pouquinho menos espaçoso, não tem problema. Desde que deixe formato de roda, está ótimo. Joia? Voltamos aqui ao formato original. Então temos aqui o nosso formato de roda feito com o nosso objeto retângulo. O que eu vou fazer agora? Eu vou inserir outro objeto, né, ao meio desse nosso formato. Mas antes, o que eu vou fazer? Uma vez que eu cliquei fora, note que se eu clicar no objeto novamente, ele seleciona somente uma das partes. Por que isso acontece? Isso acontece porque esses objetos, após criadas suas cópias, eles não estão agrupados, eles se tornam objetos individuais. Cada um tem a sua parte individual e cada um tem sua posição individual. O que eu vou fazer neste momento? Eu vou clicar para fora aqui. Vou arrastar, vou criar uma seleção em todos os objetos para selecionar todos de uma vez. Feito isso aí, vou clicar com o botão direito do mouse, vou vir aqui na opção centralizar. O que ele vai fazer? Ele vai centralizar o nosso objeto no centro do nosso design aqui, tá? Utilizando o nosso bastidor como referência de centro. Feito isso aí, joia, eu vou fazer o que agora? Eu vou vir aqui no nosso ferramenta início, vou vir aqui em formas. Em formas eu vou pegar aqui um círculo, joia. Agora eu vou criar um círculo um pouco menor do que o tamanho desse nosso objeto, tá? Mas para que ele não confunda as cores na hora de a gente fazer algumas separações, alguns ajustes, eu vou mudar esse círculo para outra cor. Depois a gente volta para a cor preto, tá? Então eu vou vir aqui na opção de ponto de preenchimento, vou mudar aqui para uma cor, vamos colocar aqui uma cor bem diferente, uma cor roxa. Joia? Então eu vou fazer um círculo. Para me fazer um círculo perfeito, basta eu clicar, começar a arrastar e pressionar a tecla Shift. Mantenha pressionado, ele cria um círculo perfeito. O tamanho desse círculo, necessariamente, ele não precisa vou falar para você um tamanho específico que vai depender do seu tamanho, da sua roda que você fez aí com o objeto retângulo, tá? Então eu fiz um círculo mais ou menos desse tamanho, agora eu vou centralizar esse círculo. Como que eu faço aí? Botão direito do mouse com ele somente selecionado, vou vir aqui centralizar. Joia, note que ele centralizou. Note que nosso círculo está pequeno ainda, tem muita borda sobrando do nosso retângulo. O que eu vou fazer?
Eu vou utilizar uma das nossas pontas aqui do nosso objeto selecionado, tá? Nosso ponto âncora, eu vou clicar sobre ela, vou manter a tecla Shift pressionada para que ele faça um redimensionamento a partir do centro, utilizando o centro como referência. Então cliquei sobre o ponto, estou mantendo a tecla Shift selecionado e vou aumentar até chegar próximo às pontas, joia? Não vou cobrir as pontas, mas ficar bem próximo aqui já está ótimo. E solto o nosso objeto e temos a nossa cópia criada e com as pontas sobrando, né, para fora aqui. É isso que queremos no nosso objeto. Feito isso aí, eu posso selecionar todos os nossos objetos em cena. Joia, feito isso aí agora, eu posso vir aqui em início, venho aqui em modificar sobreposição e venho aqui em mesclar, ou seja, ele vai unir todas as partes em um objeto só. Veja que bacana que ficou. Joia, feito isso aí agora eu posso mudar para a cor preto novamente. Basta eu clicar sobre o objeto, venho aqui em formas, venho aqui na cor, coloco a cor preto, que é o nosso referente ao nosso pneu. Joia. Então vamos lá, terminou? Não, ainda não terminou. Temos algumas coisas a fazer aqui. Então o que vamos fazer? Vamos fazer o centro da nossa roda. Note que o trator ele tem uma parte do eixo dele que aparece aqui, que vamos desenhar ele em amarelo. Como que eu faço esse centro? Basta eu vir aqui em início, vamos aqui em formas, pego a nossa ferramenta círculo novamente, vou desenhar um círculo mais de tamanho menor, cliquei, arrastei, mantei a tecla Shift pressionada. Vamos deixar mais ou menos neste tamanho aqui, depois a gente vê se precisa aumentar ou não. Vou mudar para uma cor amarela, clico aqui no nosso carretelzinho de cor referente ao ponto de preenchimento, vamos aqui na cor amarelo. Feito isso aí, eu vou pegar a nossa cor amarela, posso deixar em qualquer canto aqui, clico com o botão direito, venho aqui em centralizar. O tamanho do nosso círculo central vai depender aí do tamanho da sua roda que você desenhou aí antes, tá? Não precisa ser muito grande, também não muito pequena, para nós aqui está bom nesse caso. Já é feito isso aí, eu tenho a nossa roda do trator já feita, tá? Ela está completa. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar só um ponto de contorno em volta dos nossos objetos aqui. Então, objeto de roda, eu posso vir aqui em formas e venho aqui em costura de linha. Em costura de linha eu vou colocar aqui ponto zigue-zague. Vou mudar para a cor amarelo também. Note quando você estiver utilizando as suas cores dentro do P-Design 10, ela vai aparecendo aqui embaixo as cores utilizadas. Basta você já achar a sua cor que você já está utilizando aqui, tá? Para não ficar diferente, às vezes você clica em outro tom amarelo, dá uma diferença aí. Então, continuando, agora vamos fazer o mesmo agora para a nossa roda principal aqui, que é a maior, né, onde fica a parte do pneu do nosso trator. Vou vir aqui, uma vez que eu selecionei, vou vir aqui na nossa costura de linha, vou vir aqui no ponto zigue-zague. Joia, vamos mudar o ponto de zigue-zague aqui para a cor preto também. Se você quiser deixar em outra cor, aí é uma decisão sua, tá? Vamos aqui clicar na cor preto. Joia, então temos a roda criada. O que vou fazer agora? Eu vou agrupar esses objetos para que eu possa poder ter mais mobilidade dele dentro do nosso design, tá? Vamos clicar, vamos agrupar. Cliquei, criei uma seleção em todo o nosso objeto. Vou vir aqui na início, agrupar em agrupar. Agora os nossos objetos estão todos agrupados, tá? Eu posso mover ele para onde que for, ele não vai separar o nosso design. Temos que remover algumas sobreposições, que vamos fazer isso aí no final, tá? Então, feito isso aí, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou trazer o nosso trator de volta para que a gente possa realinhar essa roda no nosso trator que criamos. Vamos colocar essa roda um pouco para fora aqui. Vou vir aqui no nosso trator, vou vir aqui na opção onde temos, uma vez que eu selecionei a nossa camada de trator, vou vir aqui onde tem um pequeno olho bem ao canto do nosso ordem de camada, clique sobre ele. O nosso bloco de trator apareceu. Vou clicar na nossa roda aqui. Vou levar até o nosso trator, mais ou menos onde vai ficar na sua posição. É claro que está absurdamente muito grande isso aqui. Agora eu vou diminuir aqui, vou utilizar um dos nossos pontos âncoras, tá? E vou diminuir por ele. Vou diminuindo. Cuidado, se o seu trator estiver muito pequeno, talvez você terá que reajustar esses pontos de contorno, tá? Então vou trazer aqui mais ou menos nessa posição, vamos ver se vai ficar bom.
Eu acho que está bom, joia. Agora eu preciso criar outra roda do trator. Como que eu faço isso aí? Faço uma cópia dessas já existente. Basta eu vir aqui em organizar cópia. Venho aqui com nossa roda selecionada, não esqueça disso. Venho aqui em copiar espelho vertical. E vamos deixar um pouco mais à frente aqui. Joia, temos a nossa segunda roda criada. Porém, ela está muito grande. Vamos selecionar. Eu clico para fora, uma vez que você usou o seu objeto, fica os dois selecionados, tá? Você clica fora para desselecionar seus objetos. Clica novamente no objeto que você quer fazer um novo ajuste, que no caso é a cópia do nosso pneu aqui, nossa roda. Vou clicar aqui no nosso ângulo aqui, no nosso ponto de controle, no nosso lado superior, nosso lado direito, e vou diminuir essa roda. Vamos diminuir mais um pouquinho, só mais um pouco já está bom. Joia. Agora eu vou realinhar aqui, tá? Como que eu faço esse alinhamento? Basta você olhar o chão aqui, um suposto chão não, um chão imaginário aqui, e alinhar essas duas rodas que estejam alinhadas nessas duas partes inferiores aqui, tá? Aqui neste caso aqui está bom. Ah, mas eu não tenho uma percepção de alinhamento. Como que eu faço? Basta você clicar aqui na sua... temos as réguas do P-Design aqui. Note que temos a régua lá de cima, a régua do lado de baixo. Se você clicar aqui na régua lá de cima, clique aqui, vamos lá, clique duas... Opa, é a régua vertical. Você clica duas vezes na régua vertical, ele aparece um guia, você pode colocar esse guia no alinhamento do pneu maior, tá? Aí você vai conseguir ter uma base mais ou menos se esses pneus estão alinhados, tá?